As declarações do presidente eleito para a base de parlamentares do futuro governo desagradou os operadores. Lula afirmou que gastos em educação e assistência social ser considerados investimentos o motivo do país precisar de um teto de gastos, e não deu sinais de qual será a altura fiscal do próximo mandato do mercado. Reage a assalto de Lula a aliados. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para notícia. Defenderam que em outros governos do petista não houve descontrole das contas públicas. Diante desse cenário, a gente conversa agora com robô estrategista-chefe do Banco Voiter e professor do INSPER. Professora, muito boa tarde. Quero agradecer a disponibilidade de conversar com a gente aqui da CNN Brasil, entre a gente conversar mesmo nesse assunto de uma forma bem didática. Eu queria entender, na sua avaliação, qual foi o trecho do discurso de Lula que deixou o mercado tão reativo? Onde foi que o presidente eleito errou? Bruna, principal do irresponsabilidade fiscal não é isso, é um pouco ansioso, porque o benefício social, junto ao encontro de responsabilidade fiscal, não existe uma coisa ou outra, não é questão de querer falar, olhar a responsabilidade social. Não precisa buscar uma responsabilidade, coisas são duas coisas ao mesmo tempo, e no final das contas isso acaba prejudicando, justamente como você perguntou, como é que isso acaba prejudicando. Você gosta demais daquilo que você não está esperando, tira 175 milhões de reais, o melhor esse gasto perene. O que os investidores a gente fala não é a Faria Lima, quem tem fundo de garantia, quem tem seguro saúde, seguro de carro, seguro de vida, com quem investe fundo de investimento, todo esse dinheiro está investindo, vendo que o risco fiscal aumenta. Essas pessoas que administram o nosso dinheiro não é a taxa de juro maior, a maior taxa de juros dos bancos, para cobrar mais juros para empréstimo que justamente afeta o mais próximo. No final das contas existe o que a gente chama, não economiza, um efeito deslocamento. O governo dá dinheiro pelo fato de que a taxa de juro 15 anos, a taxa de juros aumentou 1,5%. A taxa de juros aumenta aquele dinheiro que veio como um título público. Adianta, a gente coloca uma forma básica, é a mesma coisa que eu chegar no banco e falar: olha, eu preciso de dinheiro para a educação, preciso de dinheiro para a alimentação, preciso para investir, mas eu estou com crédito limitado, não quero que você cobra mais taxa de juros. Você, credor, o credor fala: olha, qual é o arcabouço fiscal? Nome de negócio que você tem, que você vai buscar rapidão, cristal no futuro. Eu acho que isso é, eu quero mais taxa de juro, isso afeta justamente garantia. Leandra Magalhães, aqui de Brasília, que fala: obrigado pela entrevista com o professor. Essa sinalização do mercado financeiro ao novo que vai a semana que vem, não só uma sinalização pela sala em relação ao Auxílio Brasil, mas sim o governo pode agir o ano que vem. Vou resumir: o mercado não quer um governo que gasta mais do que arrecada, é isso. Exatamente isso, o mercado estava em uma semana, o fato de o mercado deu permissão para você gastar por um ano, agora veio a desculpa, ou o discurso de que isso vai ser um gasto perene. Como eu digo, é a mesma coisa que você chegar no banco, eu falar: eu vou gastar, não vai ser por um ano que eu vou estar. O limite que você, banco, me deu costurar por 4 anos, e não quero que você, sentido do ponto de vista familiar, como é que isso pode ser sentido no ponto de vista macroeconômico desafiador? Então a gente vê que é esse discurso. Esperamos que não seja eventualmente enfrentado, ele seja restaurado, que existe uma preocupação do governo Lula em trazer um arcabouço fiscal que se preocupe, porque a taxa de juros vai aumentar. Então você acha que vai ter maior conhecimento, não vai ter um crescimento. Quem vai sofrer mais com aquele que está mais endividado? Quem está mais é justamente que o presidente tem. Por isso que o mercado reagiu dessa maneira, puxando a taxa de juros e fazendo a bolsa. A bolsa sempre tem um perdedor, e o ganhador é verdade. Cursos através do meu Festa de Ações Iniciais. Abrir mão das empresas um preço muito menor, isso prejudica justamente que o Brasil mais precisa, que é investimento. Você considerar a importância do mercado de capitais na economia brasileira. Não é assim que a gente poderia começar. Me permite, Bruna, rapidamente, só para poder perder um homem, perdeu a questão social, também é fundamental. O Brasil pode deixar a população, é fundamental, que seria uma das soluções mais rápidas, seria o remanejamento de recursos dentro do orçamento no país.
Corte de gastos. Vocês já perceberam que a proposta de emenda constitucional. E aí, quando você fala direito adquirido, acontece o seguinte: o fato de as coisas infinitas. Se você quer gastar mais, nenhum lugar o risco fiscal aumenta, então não existe. Aqueles que querem o bem daqueles que querem o mal têm que arrumar um sociopata. Ninguém quer o mal aqui, só que a gente sabe que tem a responsabilidade fiscal. Ela não vai ser traduzida no final das contas em benesse social, o pobre, como eu falei. Mas sofrer mais porque além da taxa juros ele vai ter que pagar mais taxa de juros. Para tomar dinheiro emprestado a uma taxa de juro maior limita o consumo e limite investimento. Então, se você achava que eventualmente poderia crescer com mais benefícios sociais, mas taxa de juros é o limitador do crescimento econômico do país, que o consumo diminui. Você que está chegando agora, a gente está conversando com Roberto Dilma, estrategista-chefe do Banco. Vou ter de professor para esse bate-papo. Eu convido agora a nacionalista de política, Thaís Arbex. Ela tem uma obrigada, Bruna. Boa tarde, professor, professora. Durante os últimos anos, acho que ficou bastante evidente que talvez o teto de gás não seja mais a âncora fiscal ideal para a nossa economia. A gente teve furos no teto sequentes à pandemia em 2020 que fez com que esse furo fosse muito grande. Mas a minha pergunta é: qual é a solução para uma âncora fiscal que diz a efetividade que a gente possa garantir que não vai haver furos, mas que a gente também vai garantir a responsabilidade fiscal, que não vai haver furo. Isso você precisa garantir também que nós não teremos um populismo fiscal. É difícil estar pedindo aqui tudo novo teto de gasto. Agora não adianta ter um teto de gastos onde você tira. Olha, a educação não vale, saúde não vale, investimento não vale a mesma coisa. Mas o salário que eu tenho que pagar ou a educação tem que pagar, isso não está valendo no meu rosto. Não é assim uma possibilidade. Seria ter metas de superávit primário que aconteceu ontem. Na outra possibilidade seria colocar metas de dívida, por exemplo, ou antes do Brasil vai mal e o crescimento do produto interno bruto, que é permissível, ou é permitido que a dívida produto interno bruto ultrapasse o limite inicialmente estabelecido quando o Brasil vai muito bem. Meu filho está crescendo. Agora não ter arcabouço fiscal como isso o mercado não aceita. Você pode até gastar, é como eu digo, mas o que tem no fundo do tudo? Existe alguma preocupação do governo de 2002? Ele teve uma herança, veja, você teve uma morte. Subindo isso, ajudou a você ter um superávit primário crescendo e também a dívida pública não estava tão grande, isso vai cair. E a minha dívida produto interno bruto, você já está em 77, 84, 85. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. E não tem jeito, é como a gente se fala, mas não é difícil demais. Se você ver o relatório Focus, você percebe que muitos analistas ainda estão percebendo, ou analisando, ou estimando que a taxa de ir para isso já está defasado desse discurso. Continuar, provavelmente a taxa Selic não cai, Júnior, e só pode até aumentar. Em junho. Então posso até apostar aqui próximo do cupom que vai ser agora, mas eu tenho quase plena consciência de que o campo qualquer tipo de retidão fiscal. E professor do Insper, professor, muito obrigada pela participação. Até uma próxima oportunidade.